seja bem-vindo ao canal Evangelho em Pauta e você está no programa Cristianismo Bíblico, onde nós vamos analisar os aspectos cultural, religioso da Judéia do primeiro século, o ambiente histórico em que o cristianismo surgiu. Ficou interessado? Vamos para o vídeo. Quando nós vamos analisar o nascimento do cristianismo, nós precisamos buscar o entendimento de dois aspectos muito importantes. Primeiro, o ambiente histórico no qual o nascimento do cristianismo surgiu. E segundo, quem eram os participantes, quem foram os primeiros a estar envolvidos nesse processo de nascimento, crescimento e expansão do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo não surgiu do dia para a noite. Nós sabemos que quando nós analisamos as escrituras sagradas de Gênesis ao livro de Mateus, nós vamos entender que tudo está perfeitamente sincronizado. Sim, que é um plano divino da redenção, desde a queda de Adão no Jardim do Éden, passando por todo o processo, passando pelo governo humano, passando pela dispensação da lei, até chegarmos no momento em que o Senhor Jesus Cristo se manifesta no mundo, começa a pregar a boa notícia e após ele os apóstolos vão e a expansão do cristianismo se dá. Então nós vemos que houve toda uma metodologia, houve sim um plano que foi cuidadosamente, milimetricamente preparado, analisado, colocado em ação até que chegasse no momento ideal para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sim, porque o momento ideal. Quando o cristianismo surgiu na Judéia no primeiro século, o Império Romano era o poder regente da época. E quando nós analisamos o Império Romano, nós vemos que o Império Romano também foi usado por Deus. Por quê? Porque o mundo estava preparado, o Império Romano, na verdade, preparou o mundo para a chegada do cristianismo. Claro, sem eles saberem disso, mas Deus, eu acredito que Deus utilizou até mesmo do Império Romano para facilitar o nascimento do cristianismo e a expansão do cristianismo. Nós sabemos que os romanos, que os imperadores romanos amavam fazer estradas, né? Ligavam nações, ligavam cidades após cidades com suas estradas, que era tão perfeito que até hoje encontram vestígios de estradas romanas que foram feitas pelos construtores romanos, e tão perfeitas que eram essas estradas que eles faziam. Ou seja, essas estradas facilitaram depois para que o cristianismo pudesse expandir, para que a boa notícia, o evangelho pudesse circular mundo afora. Então, nesse primeiro momento, nós temos que analisar o ambiente histórico em que o cristianismo nasceu. Judéia no primeiro século. Quem eram esses primeiros ouvintes da palavra de Deus? Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele era judeu e pregou primeiramente para os judeus. E como era a Judéia nos dias do Senhor Jesus Cristo? Palavras minhas, um barril de pólvora. Sim, a Judéia, palavras minhas, nos dias do Senhor Jesus Cristo, nos dias do nascimento do cristianismo, era assim um barril de pólvora. Por quê? Primeiramente, porque os judeus não aceitavam o domínio do Império Romano. Sim, os judeus não aceitavam o domínio do Império Romano. Eles queriam se ver livres do jugo de Roma. E havia, para esse fim, grupos, até mesmo grupos terroristas, usando a palavra moderna, como os zelotes, por exemplo, que eram grupos que havia ali na Judéia, que lutavam para ver a emancipação de Israel, para ver a liberdade de Israel, e havia conflitos. Flávio Joséfo, na sua obra, disse que havia inúmeros conflitos de zelotes e alguns outros grupos que estavam sempre se levantando para tentar, para buscar essa emancipação, essa liberdade que eles queriam tanto. E havia a promessa messiânica, como eu disse há pouco, que houve um plano divino da redenção desde Adão até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os judeus esperavam este rei messiânico da linhagem de Davi, que sentaria novamente no trono e reinaria como uma linhagem, como a linhagem davídica, vamos dizer assim, né? Eles esperavam esse Messias que sentaria no trono novamente de Israel.
Esse era o ambiente conturbado. De um lado, eles lutando pela emancipação, e do outro lado, o Império Romano que tentava, que de todas as maneiras vinha para apaziguar os ânimos. Então, realmente, o cristianismo surgiu ali na Judéia, nesse ambiente conturbado. Jesus nasceu em Belém, no primeiro século. Abrindo até um parênteses aqui, eu me lembro que quando era criança, na época de Natal, naquelas comemorações natalinas, toda vez que se cantava, você falava do menino Jesus que nasceu em Belém, eu achava que era a cidade brasileira de Belém, coisa de criança. Mas vamos lá. Jesus nasce em Belém. Quem era o rei naquele período? Herodes o Grande. É esse Herodes o Grande que ordena a matança, o assassinato, infanticídio das crianças com medo de perder o seu trono. De qualquer maneira, ele veio a perder. Um anjo avisa José para ir para o Egito, para fugir desse infanticídio. José pega Maria, a criança, parte para o Egito. Há um silêncio, tá? Há um silêncio nesses 30 anos em que Jesus viveu, do seu nascimento até o surgimento dele, até ele começar publicamente a pregar a tua mensagem, há um silêncio. O que você vai ouvir por aí sobre a infância de Jesus é considerado apócrifos, livros apócrifos, cartas apócrifas, né? Porque na verdade a Bíblia mesmo não se encarrega de falar para nós o que aconteceu durante esses 30 anos em que Jesus viveu, o período em que ele viveu no Egito. 30 anos não, entenda, ele foi, é uma lacuna de 30 anos, desde que José é avisado por um anjo, vai para o Egito. Não sabemos quanto tempo ele ficou exatamente lá no Egito, mas o fato é que esse período do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que ele viveu, o período que ele viveu no Egito, até a volta para Israel, e o tempo, esse período, a Bíblia não nos relata. O fato é que apenas com 30 anos, a Bíblia, os evangelhos voltam a relatar a obra, começa a relatar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Assim se inicia o ministério público do Senhor Jesus Cristo na cidade de Nazaré, onde ele prega o teu primeiro sermão, que está registrado, deixa eu colocar meus olhos para ler aqui, lá em Lucas capítulo 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Imagina você, vamos colocar aqui, num sábado, a sinagoga cheia, o Senhor Jesus Cristo pede a oportunidade, abre o Antigo Testamento no livro do profeta Isaías, lê este trecho e diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele se coloca como Messias. Assim se dá início ao ministério público do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Nazaré, onde pela primeira vez ele se assume o Filho de Deus, o Messias enviado, e onde também pela primeira vez tentavam matar o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós entendemos qual era o ambiente histórico do nascimento do cristianismo. Politicamente, o Império Romano regia as leis, as regras lá em Israel. Religiosamente, o templo estava em pé. Havia três vertentes, ou vamos dizer, havia três principais correntes religiosas oriundas do judaísmo: fariseus, essênios e saduceus. Havia outras correntes, outras linhas de pensamento? Havia, mas essas três eram as principais: fariseus, saduceus e essênios. Então, este era o ambiente religioso ao qual o cristianismo surgiu. Lembrando que os mais citados ou citado nos evangelhos são os fariseus. Os saduceus também são mencionados ali nos evangelhos. Os essênios não são mencionados no evangelho, mas eles existiam e estavam lá presentes naquele contexto histórico. Entenderam como era um barril de pólvora a Judéia, como Israel era um barril de pólvora durante o nascimento do Senhor Jesus Cristo? A coisa não era fácil. E na próxima aula nós vamos compreender a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque ela irritava tanto os fariseus e saduceus e porque
ela cativou tantas pessoas desde o início. Ok, meus queridos? Este é o canal Evangelho em Pauta e este é a primeira parte do programa Cristianismo Bíblico. Se você gostou, curtiu, deixe o seu like, que é muito importante para nós, para que o algoritmo do YouTube possa nos enxergar e fazer o nosso canal subir cada vez mais. E eu vou deixar aqui uma pergunta para a enquete para você ir nos comentários. Vá lá no comentário e deixe a sua opinião. Quando você acha que surgiu o cristianismo? Quando você acha que surgiu o cristianismo? Foi lá em Nazaré, quando Jesus publicamente pregou a tua mensagem? Ou foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos que estavam ali em oração? Quando você acha que surgiu o cristianismo? Na primeira pregação do Senhor Jesus Cristo, lá na cidade de Nazaré? Ou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos? Qual a sua opinião? Quando surgiu o cristianismo? Fique com Deus, fique na paz e até o próximo programa.